Boa tarde já a todos e a todas. Quero saudar a presença da ministra Aniele Franco, dizer que admiro muito a sua trajetória pessoal e o seu trabalho como ministra de Estado. Tenho muito orgulhado o nosso povo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tentarei ser didático e passar por todos os pontos. Sobre a viagem para Portugal, ficou tudo muito bem explicado, apenas uma assessora, uma agenda que tinha 6 compromissos e um memorando contra a xenofobia. Quero dizer algo com relação a isso. O crescimento da extrema-direita na Europa tem deixado a vida de brasileiros e brasileiras mais perigosa lá. Então, essa articulação internacional do Ministério faz muito sentido, porque a extrema-direita, uma das características na Europa, é o racismo e a xenofobia. Por isso, é muito curioso e é um contrassenso quando deputados brasileiros comemoram o avanço da extrema-direita na Europa. A extrema-direita que odeia brasileiros na Europa. Então, vai entender esse tipo de raciocínio. A agenda do Ministério internacionalmente é fundamental para proteger brasileiros que são alvo de xenofobia e de racismo, inclusive por conta do avanço da extrema-direita racista e xenófoba na Europa. Sobre as missões institucionais, quero parabenizar a Aniele por fazer política pública nos territórios, escutando as pessoas com participação social e com a devida transparência. Ela mesma já explicou que no ano de 2023, 85% dos recursos para políticas públicas, 15% para viabilizar passagens para efetivação destas políticas públicas. E que bom que no orçamento discricionário há a viabilização de políticas públicas feitas não dentro do gabinete, mas no território, com participação social e escutando as pessoas e colhendo dados, porque isso qualifica e melhora as políticas públicas. Fora disso, é manipulação, desinformação, recortes enviesados ou fake news mesmo. Caminhando para uma outra parte importante da minha fala, quero aqui fazer alguns debates pedagógicos. Eu entendo, ministra Aniele, que existe a extrema-direita original. Ela é extremamente e performaticamente violenta, tóxica, racista, torna esse ambiente, muitas vezes, inviável. É bizarro, mas esse bizarro está ganhando contornos de normalidade de projeto de poder no mundo. Eu defendo que a gente não normalize a extrema-direita como força política legítima dentro da democracia. Na minha opinião, a atualização do fascismo não cabe dentro da pluralidade democrática. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Mas tem um outro registro. Existe também o liberalismo fascista atualmente. Esse vem com uma estética, uma performance um pouco mais sofisticada. Parece que alguma coisa ali faz sentido. Mas tem um novo, quero chamar a atenção para a palavra novo, tem um novo na contemporaneidade, que é esse mercado livre, Estado mínimo, enxugar a máquina pública, menos gasto, menos investimento. E essa lógica liberal está cada vez mais associada à extrema-direita no mundo, no Brasil e aqui no parlamento. E quero chamar a atenção para uma coisa. Considerando que a nossa sociedade é desigual social e racialmente, quando você diminui política pública, a tal austeridade fiscal, no nosso entendimento, aprofunda a desigualdade social e racial no nosso país. Falo isso porque um dos questionamentos feitos à ministra Aniele vem desse tipo de pensamento. Vamos fazer um bom debate, que é o pensamento neoliberal na economia, Estado mínimo. Só que menos saúde pública, menos educação pública, menos política pública de moradia, de saneamento, significa que os pobres vão sofrer mais e numa sociedade racista, que a maioria pobre é negra, os negros vão sofrer mais. Que bom, Aniele, que você gasta dinheiro público investindo em reparação e entendendo que vivemos numa sociedade desigual do ponto de vista social e racista. Seguindo,
essa frase, somos todos iguais e não há diferença entre nós. Vamos olhar para a pobreza sem recorte racial. A questão é que há uma relação direta entre pobreza e racismo no Brasil. Quase 4 séculos de escravidão, sem política posterior de reparação, os dados estão aí. Vou pegar o IBGE. Famílias chefiadas por mulheres negras enfrentam mais a fome do que famílias chefiadas por mulheres brancas. Não é um manual marxista, é o IBGE, numa proporção de 22% para 13,5%. 1 em cada 5 lares brasileiros chefiados por pessoas negras está em situação de insegurança alimentar grave, fome. 20% das famílias negras estão passando fome, uma proporção muito maior do que famílias brancas. Então não tem como debater no Brasil classe sem raça ou pobreza sem entender que a pobreza tem a ver com um histórico violento de bloqueio de oportunidades para o povo negro. A questão da dependência de álcool e outras drogas atinge famílias e pessoas brancas? Com certeza. Mas vamos aprofundar o olhar? Depois que atinge, e isso é grave, o acesso à saúde pública é o mesmo para negros e brancos? A chance de tomar uma bala na cara com a política de combate às drogas é a mesma para negros e brancos? A chance de ser preso por conta do debate de drogas é a mesma para negros e brancos? Vamos de novo aos dados. A cada 23 minutos, um jovem branco é executado no Brasil. Verdadeiro ou falso? Falso. A cada 23 minutos, um jovem negro é executado no Brasil. 60% do sistema carcerário brasileiro é composto por brancos. Verdadeiro ou falso? Falso. 60% do sistema carcerário brasileiro é composto por pretos e pardos, população negra. Então, tudo está relacionado, sim, a essa lógica do racismo vinculada à desigualdade. Isso tem a ver com insegurança alimentar, falta de acesso à moradia, até o direito de sobreviver. Como diz o Emicida, no Brasil ainda tem pele alva e pele alvo. E caminhando para o final, o politicamente correto está deixando o mundo chato. O mundo não está chato, o mundo está violento. Para, por exemplo, transexuais e travestis, não é chatice, é risco de morte. Mais do que chato, está violento para jovens e adolescentes LGBTs expulsos de casa. Não é chato, está violento para meninas, especialmente negras, vítimas de estupro. Então, essa lógica é muito perversa, com quem está na ponta sofrendo muito, não por chatice, mas por intolerância, violência e hostilidade. Outro elemento caminhando para o final. Vocês sabem, eu sou um defensor do Estado laico, da diversidade religiosa, e não quero que o Brasil seja a extensão da minha igreja. Dito isso, alguns debates pedagógicos são importantes. Karl Marx começou a luta de classes. Então, vou abrir aspas agora para alguém. Ai de vocês ricos, porque já estão satisfeitos. Grande palavra de Karl Marx há 2 séculos atrás. Não. Há 2000 anos atrás, abre aspas para Jesus de Nazaré. Nossa, Jesus pegou pesado. Ai de vocês ricos, colocando ricos contra pobres. Vou abrir outra aspa aqui. Nossa, bendito seja Deus, que encheu de coisas boas os famintos. E atenção agora, hein? Despediu de mãos vazias os ricos. Ah, não pega tão pesado assim. Maria, mãe de Jesus. Não, eu não quero pautar o Estado brasileiro pela Bíblia, eu quero pautar pela Constituição, pela liberdade religiosa, pelo direito à não crença religiosa. Mas eu tenho um papel político-pedagógico aqui e eu acho que as pessoas estão entendendo. O que esses textos da tradição cristã estão indicando? Você não produz igualdade fingindo que ela já existe. Para acabar com a pobreza concentrada, vai ter com a pobreza compartilhada, melhor dizendo, vai ter que acabar com a riqueza concentrada. Isso não é contra o rico, isso é senso de justiça. Isso é senso de justiça. Você precisa ter política de reparação para que, então, a igualdade seja verdadeira. Daqui a pouquinho, nós vamos querer voltar atrás, por exemplo, na lei que tipifica feminicídio. Ela está errada?
por reconhecer que mulheres podem ser mortas porque são mulheres, são todos iguais. Então não precisa ter política específica de proteção e garantia de mulheres, de negros, de LGBTs, de indígenas, de quilombolas. Que mundo é esse que vossas excelências vivem? A realidade impõe a desigualdade. E é só com política de reparação e quebra de privilégio que nós podemos produzir uma igualdade verdadeira. E para concluir, eu também queria poder citar isso. Não se pode dizer que é cristão no Brasil. Essa frase está equivocada. São os terreiros que estão sendo invadidos. São os pais e as mães de santo que estão sob ameaça. Eu não corro risco por andar com uma Bíblia na mão, mas irmãos e irmãs do axé correm risco por andar com as suas guias. Então, assim, ministra Nélia Franco, parabéns pelo seu trabalho de reconhecer que há desigualdade, que a violência está sendo produzida. Não é chatice, não. É produção de morte. E que bom que tem política de reparação nesse país agora.